Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos fechando hoje as referências do livro de Romanos, no capítulo de número 10. E o título da mensagem é: Os judeus rejeitam a justiça de Deus. Romanos, capítulo 10. Só lembrando que a gente faz a leitura, irmãos, do capítulo inteiro, todos os dias, mas as referências são diferentes. Eu começo nas primeiras referências e vou até fechar todas elas, né? Então, não se preocupe, os irmãos, quando vocês verem que a leitura está igual à leitura do capítulo, né? Mas, eu faço a leitura porque os irmãos precisam saber do que eu estou falando quando eu citar as referências, né? E aí, por isso eu faço a leitura todos os dias do mesmo capítulo até encerrar as referências. E estamos encerrando hoje já as referências do capítulo de número 10, né? E eu queria já pedir para os irmãos, né, que vocês já se inscrevam no canal, já deixem o like, ative o sininho para vocês receberem as notificações, tá bom, irmãos? Todos os dias que eu publicar um conteúdo novo, vocês já recebem a notificação, amém? Vamos lá então. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crer. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração: quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo? Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre o judeu e o grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Mas digo, porventura, não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até aos confins do mundo.
Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente diz Moisés, eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo. Com gente insensata vos provocarei a ira. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Isaías ousadamente diz, fui achado pelos que me não buscavam. Fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas contra Israel diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Amém, Jesus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Irmãos, vamos já entrar logo de imediato nas referências, para que nós possamos fechar as referências, né? Onde nós esbarramos aqui no dia de ontem, né? Vou voltar apenas um pequeno trecho atrás, para que os irmãos lembrem e façam a ligação, né? Que é exatamente no Romanos 10, 9, que está escrito o seguinte, confessares ao Senhor Jesus, né? A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. O mais antigo credo ou confissão da igreja no Novo Testamento não trata de Jesus como Salvador, mas Jesus como Senhor. Confira em Atos capítulo 8, versículo 16. Atos capítulo 19, versículo 5. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3. Jesus Cristo é especificamente chamado Salvador 16 vezes no Novo Testamento. E Senhor mais de 450 vezes. Portanto, irmãos, prevalece, né? Jesus é Salvador, sim, mas prevalece Senhor, porque Ele é muito mais Senhor. Uma vez Senhor, Ele é abrangente, né? Ele tanto salva, como cura, como batiza, como liberta, né? Como dá todo tipo de socorro que a pessoa necessita em todo tempo, em todo momento e em todo lugar, porque Ele é Senhor, né? Ele é Senhor, né? Então, se você tem o seu Senhor, né, aqui na terra, o seu pai e o seu patrão, né, e você é uma pessoa esforçada, uma pessoa dedicada, uma pessoa obediente, né, em todos os sentidos, tanto para um quanto para com o outro, você pode dormir sossegado, que você tem sempre uma proteção boa, né? Tanto do seu pai na sua casa, como do seu patrão no seu trabalho. Ele supre todas as suas necessidades materiais, tanto um quanto o outro, nunca deixe de lhe atender, né? Porque você tem e você preza e considera como Senhor, né? Então, assim, realmente, todas as vezes que você abre a boca para pedir alguma coisa, Ele ouve a sua necessidade, a sua petição, a sua demanda e fala para você, não pode deixar que eu vou te fazer, eu faço para você, né? Aí combina o dia e a hora, mas nunca diz não, né? E assim é Jesus, né? Como o Senhor nosso, né? É coisa linda, é coisa maravilhosa, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? A continuação da mensagem, ainda na palavra, diz, né? Aleluia, Pai. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre o judeu e o grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Então Jesus, irmãos,
Você, independente do seu credo religioso, independente de que nação você é, né? São mais de 180 países, mais de 200, então são mais de 200 nações, né? Então não importa de que nação você é, se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, né? Que Ele é o Salvador, e você tem Ele como Senhor, você pode clamar que Ele vai te atender. Ele vai te atender porque Ele é verdadeiramente o seu Senhor. Se você reconhece que Ele é o seu Senhor, que Ele é o Salvador, o reconhecimento é o seguinte: reconhecer que Jesus é o verdadeiro Filho de Deus, que Ele é o primogênito do Senhor, primogênito de Deus, e que Ele nasceu e morreu na cruz do Calvário para a tua vida salvar, né? Então você, se você crer, você pode confiar que Ele vai te atender e vai te socorrer e suprir todas as tuas necessidades de corpo, alma e espírito. Basta você crer, né? Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um só é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Então é só você invocar, é só você clamar, é só você chamar pelo nome do Senhor Jesus, né? Que Ele vai dizer para você: eis-me aqui, meu servo, que queres que eu te faça? Né? Que queres que eu te faça? Né? Ele vai te responder, né? Aí você faça a sua petição e o Senhor vai te falar para você, né? Sim ou não, mas a resposta do Senhor é sempre sim, né? Por aqueles que lhe obedecem e fazem a sua vontade e o reconhecem como o único suficiente Salvador, como o primogênito do Senhor e como o seu Senhor, né? Aleluia, Pai, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre o judeu e o grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem o pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam as coisas boas. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Isaías 53, né? Isaías vendo o coração duro, né? Coração fechado, cerviz dura do povo de Israel, ele dizia, né? Isaías foi um dos maiores profetas messiânicos, né? Isaías, cerca de 750 anos antes de Cristo, já anunciava a vinda do Senhor Jesus, e todas as coisas que aconteceu, que saiu da boca de Isaías, se cumpriu nas profecias que ele fez. Já anunciava, né? E ele via, né, com tristeza, né, a dureza do coração daqueles que não queriam dar ouvido, né? E continua, irmãos, até hoje. Até hoje ainda perdura, né, aqueles que ouvem, mas não dão crédito. É isso que Isaías está perguntando aqui, perguntando para o Senhor. Senhor, quem creu na nossa pregação? Está lá em Isaías 53. Vai lá para vocês conferir, né? Isaías 53. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, né? Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois toda a terra saiu a voz deles. Deles quem? Daqueles que pregavam as boas novas, daqueles que percorreram pregando, anunciando a Jesus, que ele chegaria, que ele viria, né? Pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até aos confins da terra. A voz era do pregador, né? Dos enviados do Senhor, dos profetas, dos servos, das servas,
né? Mas a palavra era de Deus, né? Era a profecia de Deus. De sorte que a fé é pelo ouvir a palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles e a sua palavra até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não o soube? Primeiramente diz Moisés, eu vos meterei em ciúmes com aqueles de quem não são povo. Com gente insensata vos provocarei a ira. Então, ou seja, desde Moisés já era anunciada Jesus Cristo, homem. Desde Moisés. Né? Então não tem quem não ouviu. Todos ouviram sim que Jesus viria e que ele seria quem ele era. Que ele viria, padeceria muito, seria escorraçado, seria morto, crucificado e ressuscitaria o terceiro dia e subia aos céus para nos preparar lugar. Né? Foi falado. Né? Isaías ousadamente diz, né? Só voltando um pouquinho, é tão verdade para os irmãos prestar atenção no que eu estou falando, Moisés já anunciava Jesus, irmãos. Foi 1450 anos antes, já anunciava a vinda de Jesus. E ele falou lá em Êxodo, né? Êxodo 18, se não me falha a memória, né? E o Senhor teu Deus, Moisés dizendo para o povo de Israel, 1450 anos antes de Cristo, e o Senhor teu Deus vos levantará do meio de vós, povo Israel, um profeta assim como eu, a ele ouvireis. Estava falando exatamente de Jesus, né? Então você não tem que falar que não ouviu, porque você ouviu sim, né? Aleluia, Pai. Aleluia, Pai. Isaías ousadamente diz, fui achado pelos que me não buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam, né? Mas não por Isaías, e sim por Jesus, né? Essas palavras era Jesus falando na boca de Isaías. Fui achado pelos que me não buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam, ou seja, os gentios, que não perguntavam, não sabia e nunca tinham ouvido falar, né? Eles, quando ouviu as pregações dos profetas, dos enviados do Senhor, principalmente de Paulo, né? Eram multidões que se convertiam, né? E também os apóstolos de um modo geral, né? De um modo geral, né? Fui achado pelos que me não buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas contra Israel diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Aí então, irmãos, voltando nas referências, né? Nós paramos aqui, ó. Aleluia, Pai, glória a Deus. Jesus Cristo é especificamente chamado Salvador 16 vezes no Novo Testamento. E Senhor mais de 450 vezes. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Ou seja, quase 500 mil de pessoas, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Ou quase 500 mil pessoas, ou melhor dizendo, né? Quase metade de 1000, né? Foi 500 vezes, né? Foi chamado Salvador 16 vezes no Novo Testamento. Mas Senhor, mais de 450 vezes. O ensino atual, alguns círculos evangélicos, de que Jesus pode ser salvador de alguém, sem ter que ser seu Senhor, não se acha em nenhuma parte do Novo Testamento. Ou seja, se você não quer ter Jesus como seu Senhor, ele jamais será teu Salvador, né? Porque ao Salvador
Você não precisa dar satisfação para ele. Você está num buraco, caído num buraco ali, você não consegue sair, alguém passa e te salva, né? Joga uma corda, põe uma escada, joga terra e você sai do buraco. Você foi salvo. Sai dali, tapa nas costas, muito obrigado, Deus abençoe, vai com Deus e acabou, né? Você não deve mais satisfação àquela pessoa. Você teve gratidão e pronto, acabou. Agora o Senhor não. O seu Senhor, você deve a Ele satisfação todo o tempo que você vive e estiver trabalhando com Ele. Estiver embaixo do telhado dele, o seu patrão. Só para você entender melhor, né? Você deve satisfação e obediência ao seu Senhor todo o tempo que você vive com Ele. Assim como o filho em casa com seus pais, também você com seu patrão. Ambos são teu Senhor. E muito mais Senhor nosso é o nosso Criador, o Todo-Poderoso, né? Só que você, enquanto criatura, você não tem como reconhecer que Ele é o seu Senhor. Porque você não conhece, você não sabe quem é, né? Você não sabe quem é. Você vê falar, ouviu falar, mas você não conhece. Você só passa a conhecer e saber verdadeiramente quem é Jesus a partir do momento que você entrega a tua vida para Ele. E você o aceita como Salvador. Aí Ele te faz Senhor. Faz você entender. Aí Ele se faz Senhor. Você aceitou como Salvador, você já reconheceu que Ele será o Senhor da tua vida. É igual você assinar um contrato com muitas cláusulas e parágrafos. Você lê o contrato e vê ali as imposições a pessoa que está fazendo o contrato com você, né? O contrato, você vê as imposições que ele te faz, né? Seja de trabalho, seja de compra, seja de empréstimo, né? Tem ali as regras, né? Todas as regras vêm discriminadas ali, você quando lê para depois assinar. Então você aceita. Assim é quando você aceita Jesus. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, você já entendeu qual é o propósito de Deus na sua vida. Então Ele será também teu Senhor. Se você não aceitar como teu Senhor, Ele também não será teu Salvador, né? E aqui prossegue a leitura, né? O ensino atual, em alguns círculos evangélicos, e de que Jesus pode ser seu Salvador, pode ser o Salvador de alguém, sem ter que ser seu Senhor, não se acha em nenhuma parte do Novo Testamento. Ninguém pode aceitar Jesus como Salvador sem também aceitá-lo como Senhor. Se você, por um acaso, chegar numa igreja evangélica, aceitar a Jesus no apelo do pregador, do pastor, do presbítero, do diácono, do evangelista, de quem estiver no altar, porque todos são aptos a fazer o apelo, né? Até os irmãos, né, que são cooperadores também estão aptos a fazer o apelo, né? Se você, naquele momento, falar, eu aceito o Jesus como meu Salvador, mas não para fazer a vontade dele, aceito para fazer a minha vontade, né? Nenhum desses irmãos que estiver no altar orará por você para pedir ao Senhor que perdoe os teus pecados. Nenhum deles fará com você a oração do arrependimento. Se você declarar que aceita o Jesus como seu Salvador, mas você não quer ser crente, você quer continuar no mundo do jeito que você está. Nenhum desses irmãos que eu citei, o pastor, o evangelista, o presbítero, o diácono e o irmão que estiver no altar, autorizado pelo pastor, porque se o pastor autorizou, porque o irmão tem conhecimento, tem sabedoria, tem entendimento, né? O cooperador que estiver no altar. Nenhum deles orará por você a oração do arrependimento, porque você tem que aceitar Jesus de coração, corpo, alma e espírito, né? E aqui a palavra segue, né? Não se acha em nenhuma parte do Novo Testamento ninguém
pode aceitar Jesus como Salvador sem também aceitá-lo como Senhor. Atos capítulo 10, versículo 9. Este é um elemento essencial da pregação apostólica. Atos capítulo 2, versículo 36 ao 40. Segundo, Senhor, grego Kyrios, significa aquele que tem o poder, domínio, autoridade e o direito de mandar. Entendeu, irmãos? O Senhor manda. O seu pai na sua casa manda e você obedece, porque ele é seu senhor na sua casa, seu pai biológico, seu pai carnal. Ele manda e você obedece. Se você for um filho rebelde que não obedeceu seu pai, também a sua mãe, é claro, né? O Senhor não te aceitará como filho. Não te aceitará. Você vai primeiro reconciliar com seu pai e a sua mãe, para depois ir para o altar para aceitar Jesus. O Senhor não te receberá como filho. E não te salvará. É o primeiro mandamento com promessa, irmãos. Honrar pai e mãe. É o primeiro mandamento com promessa. São 10 mandamentos que todo mundo conhece. Independente do credo religioso, todo mundo conhece os 10 mandamentos. Pode não saber a ordem, mas conhece, sabe o que está falando, o que é. Né? Se você não tiver obediência ao seu pai e também à sua mãe, o Senhor não te recebe como filho. Jamais. Porque é o primeiro mandamento com promessa. Se você não sabe onde está escrito isso na Bíblia, vai lá em Êxodo 20. Você vai ver, você vai ler, você vai entender. Né? Honrar pai e mãe. É o primeiro mandamento com promessa. Os outros todos vêm depois na colocação da Bíblia. É claro que o primeiro e maior mandamento é amar o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro e maior, né? Como Jesus deu ao segundo à mesma hora, né? E amar o teu próximo como a ti mesmo. O segundo mandamento semelhante a isso vos dou, né? Quando ele foi questionado pelos escribas, fariseus, né? Mas o primeiro mandamento com promessa que o Senhor deu a Moisés para sair do Egito é este, né? Honrar pai e mãe. É o primeiro mandamento com promessa. Os outros estão tudo na colocação da Bíblia, os outros vêm tudo depois, né? Ah, mas foi o homem quem colocou. Mas foi Deus quem mandou. É simples assim. Deus usou o homem, porque se fosse Deus mesmo que colocasse, ninguém cria, achava que era impossível. Por isso Deus mandou o homem. É tão verdade isso que os anjos queriam pregar o evangelho e Deus não permitiu. Porque se fosse os anjos pregando, os homens achariam que era impossível cumprir o que está escrito. Deus falou, não. Quem vai pregar o evangelho são os meus servos. Vocês vão guardar os meus servos. A função dos anjos é outra. É guardar os servos do Senhor. Os que levam as boas novas, as novas de paz. A função dos anjos é guardá-los, é guardar-nos, né? E o homem quem prega, né? Aleluia, Pai. Senhor, no grego significa Kyrios, significa aquele que tem o poder, domínio, autoridade e o direito de mandar. É simples assim. Confessar a Jesus como Senhor é declarar que Ele é igual a Deus. Versos 13. João capítulo 20, versículo 28. Atos capítulo 2, versículo 36. Hebreus capítulo 1, versículo 10. E digno do poder. Apocalipse capítulo 5, versículo 12. Da adoração. Filipenses capítulo 2, versículo 10 e 11. Da confiança. Hebreus capítulo 2, versículo 13. Da obediência. Hebreus capítulo 5, versículo 9. E da oração. Atos capítulo 7, versículo 59 ao 60. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 8. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Entende, irmãos?
Todas essas atribuições aqui, né? Essa obediência, essa reverência, nós devemos ela a Cristo, né? Significa aquele que tem o poder, domínio, autoridade e o direito de mandar. Este é o Senhor. Confessar Jesus como Senhor é declarar que Ele é igual a Deus e digno do poder, da adoração, da confiança, da obediência e da oração. Quando o crente no Novo Testamento clamavam Jesus, chamavam Jesus de Senhor, não se tratava de mera profissão de fé ou uma simples repetição, mas de uma atitude sincera e interna do coração. Confira em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Pela qual colocavam Cristo como único e supremo Senhor sobre a totalidade das suas vidas. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Lucas, capítulo 6, versículo 46 ao 49. João, capítulo 15, versículo 14. Jesus precisa ser aceito como Senhor dos assuntos espirituais, no lar e na igreja, bem como em todas as áreas da vida, inclusive a intelectual, financeira, a educacional, a financeira, a educacional, a recreativa, vocacional. Deus o ressuscitou dos mortos. Quem nega a ressurreição corporal de Jesus Cristo não tem o direito legítimo de dizer que é cristão. Continua um incrédulo, uma vez que a morte e a ressurreição de Cristo é o evento central na salvação. Versos 1, 4, 5, 25, 5, 10, 17. Amém, irmãos? Ainda tem mais. 6, 4, 10. Atos 6, 4, 10. Atos 8, 11, 34. Atos 1, 4. Atos 4, 25. Atos 5, 10, 17. Amém, irmão? Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Não se esqueça, irmãos, de se inscrever no canal, né? Ativar o sininho e dar o like, o joinha, ali para que nós possamos cada vez mais e mais, né, crescer na graça, no conhecimento, na sabedoria que vem do nosso Senhor Salvador Jesus para com as nossas vidas, para a glória do Senhor Jesus. Amém?